Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensina Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a oposição à obra de Deus e vamos contextualizar com a volta do povo do cativeiro babilônico ali para a terra de Judá. É o tema que nós estamos estudando nesse trimestre. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Vamos comentar hoje a lição número 9. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade. Estamos juntos com você também que está chegando agora e vai participar conosco desta aula. Deus abençoe maravilhosamente cada um de nós. A nossa leitura bíblica em classe desta semana encontra-se no livro de Neemias, no capítulo 4, versículos 8 ao 20, e também segue pelo primeiro livro de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4, e ainda 1 João, capítulo 5, versículo 5. Este é o nosso tema para esta semana. Esta é a leitura bíblica em classe e eu aconselho você a na sua casa, com a sua Bíblia em mãos, com a sua revista em mãos, que é o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, você acompanhar esta leitura. É muito interessante porque ela dá o norte, eu sempre falo isso, ela dá o norte para o tema que nós vamos tratar a partir de agora. Os nossos primeiros tópicos, nosso primeiro tópico e seus subtópicos. Primeiro tópico, qual a procedência desses ataques? Primeiro subtópico, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Segundo subtópico, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Terceiro subtópico, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E ainda nós temos um quarto subtópico, nesta luta as armas devem ser espirituais. Vamos primeiro falar um pouquinho então sobre a batalha espiritual, que é o assunto proposto no início da lição. Depois nós vamos voltar ao contexto histórico, o que nós já estamos tratando desde o nosso trimestre, a volta do povo ali do cativeiro babilônico para Judá. E vamos também fazer uma menção muito grande ao tema, ao mote desta lição de hoje, que é a oposição à obra de Deus. Então nós temos o primeiro tema, podemos dizer assim, o primeiro subtema, a guerra declarada, e o segundo subtema, a oposição à guerra de Deus, oposição à obra de Deus, e assim a gente vai contemplando a lição desta semana. Eu quero antes disso falar para você que nós temos um vídeo onde apenas tem um áudio, é um vídeo áudio, digamos assim, onde nós falamos sobre a reconstrução dos muros. A gente dá um panorama sobre o contexto histórico, não tão minucioso conforme nós estamos acrescentando aqui a cada lição, mas é um panorama geral e é bem interessante você acompanhar este áudio que nós estamos disponibilizando ali na nossa galeria, nós estamos disponibilizando aqui no nosso canal. Vou deixar para você aqui o card para que você possa ouvir esse áudio e assim ter um contexto histórico, um panorama histórico do trimestre que nós estamos trabalhando. Lembrando também que nós temos a nossa playlist que se chama Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, e você ali nesta playlist tem todas as aulas do nosso terceiro trimestre, desde a primeira aula você pode acompanhar assim a sequência histórica. Nós estamos fazendo uma linha de tempo. A nossa revista, ela nem sempre está na ordem cronológica, muitas vezes ela é pontuada por assuntos e acaba fugindo da ordem cronológica. No nosso canal aqui nós estamos pontuando uma linha de tempo para que você possa se situar melhor nos acontecimentos. Então, eu convido você então a assistir esta playlist para ficar mais habituado, para ficar mais climatizado com todo o envolvimento desse trimestre, que está muito bom. É um trimestre histórico e nós estamos aprendendo bastante com o povo de Deus. Nas nossas aulas aqui, nós colocamos os fatos históricos e também trazemos aplicações pessoais. Então, assim, o trabalho fica mais elaborado, o trabalho fica assim mais gostoso, o acompanhamento histórico também com o nosso contexto atual. Isso tudo faz um perfeito casamento para o estudo da Palavra de Deus. Vamos então à guerra declarada. Nós estamos em uma guerra declarada, constante e ainda sem tréguas. Uma guerra que vai durar durante toda a nossa peregrinação aqui
por este planeta até a volta do Senhor Jesus. Nós temos dois combatentes nesta guerra. Nós temos o bem e o mal. O engano terrível que algumas pessoas cometem é pensar que o bem e o mal estão em um mesmo patamar de igualdade. O bem, que é Deus, é infinitamente mais poderoso. Um outro erro que muitos cristãos cometem é subjugar o inimigo. Muitos pregadores insultam o diabo dizendo: o diabo está debaixo de meus pés, o diabo está derrotado, nosso inimigo é fedorento. Não temos que ter medo do nosso inimigo, isto é certo, é líquido e certo, mas devemos saber que ele é muito mais forte e muito mais astuto que nós. Por ser um ser espiritual, preste bem atenção, por ser um ser espiritual, um espírito do mal no caso, ele leva grande vantagem sobre nós. Então nós não devemos cair em nenhum extremo e outro. Nós não devemos pensar que o mal ele tem a mesma potencialidade do bem, que o diabo tem a mesma força de Deus, e também não podemos pensar que o nosso inimigo ele é inferior. Claro que ele é inferior a Deus, mas a nós, se comparados a nós como réis seres humanos, ele é muito maior. Mas Deus está do nosso lado e isto faz toda a diferença. Então, em relação a nós seres humanos, o diabo ele é poderoso, o diabo ele é extremamente mais forte, o diabo leva uma grande vantagem, ele é espiritual, ele é um anjo caído. Todos esses fatores nos dão a certeza que o diabo é infinitamente maior que todos nós. Agora, em relação a Deus, o diabo é fraco e ele é submisso à vontade de Deus. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, deixa eu abrir um parêntese aqui. No próximo trimestre nós estaremos estudando o livro de Jó. Nós teremos 3 meses estudando sobre a vida de Jó. Será um trimestre muito, mas muito compensador com certeza. Então já quero convidar você, no próximo trimestre, continue aqui no Ensine Palestra, continue conosco e nós vamos trabalhar muito todos os temas, todo o espectro ali do livro de Jó. Mas citando o livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus está sempre no controle. Por mais astuto, por mais engenhoso, por mais sábio, por mais forte que seja o nosso inimigo, que seja o diabo, que seja Satanás, Deus é infinitamente maior e está no controle de toda a situação. Muitas vezes o inimigo quer que nós pensemos justamente o contrário, que ele está dominando, que ele está dando as cartas. Não. Usando esta analogia, quem dá as cartas é Deus, em todo momento. Quem dá as cartas é Deus. Deus sempre no controle supremo de tudo. Mas voltando então à nossa tática de guerra. O nosso campo de batalha. O campo de batalha é a mente humana. É na mente que se origina o pecado. Os pensamentos maus vão fazendo brotar a semente que pode virar pecado e derrotar o servo e a serva de Deus. Quais são os despojos da guerra? O que são os despojos? Nós, inclusive, já falamos isso nesse trimestre. Quando um exército atacava outro e o exército vencido ele era dizimado, o exército vencedor ele tomava os pertences do exército perdedor, do exército derrotado, tomava os pertences, as coisas, os utensílios. Isso tudo é o despojo, são os despojos da guerra. E os despojos da guerra aqui no campo espiritual, no campo da nossa batalha espiritual, da qual nós estamos tratando neste momento, é a alma humana. Era costume dos povos antigos, ao vencer uma batalha, ficar com tudo o que pertencia ao povo vencido. Todo o vestuário, ferramentas, animais e até pessoas. Muitas vezes os soldados dividiam entre si esses despojos. E quais são os inimigos? Quais são os nossos grandes inimigos nesta batalha? Nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo são as tentações. A tentação em si não é pecado. Aqui algumas pessoas tropeçam, acabam errando, acabam tendo uma impressão errada a respeito. A tentação em si não é pecado. É uma disposição de ânimo, uma predisposição para o pecado. Ser tentado é normal, mas devemos resistir, não ir adiante, devemos fugir. E alguns personagens bíblicos que foram tentados, mas não pecaram: Jesus,
Você pode ler lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11 e também José em Gênesis capítulo 39, versículos 7 ao 12. A tentação não provém de Deus, mas ela vem do diabo. Deus não tenta ninguém. Você pode conferir essa minha sentença lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus prova o ser humano. Salmo 34 e 8. A tentação é usada pelo inimigo de nossas almas para fazer cair, derrubar, para fazer derrotar o ser humano. A aprovação de Deus serve para fortalecimento espiritual, enquanto que a tentação, a tendência dela é levar para baixo, a aprovação de Deus é levar para cima. A tentação, sempre do diabo, para baixo, a aprovação de Deus para cima. Ninguém é tentado além de suas forças. Isto é uma coisa que nós devemos ter em mente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo fala sobre esse assunto. Deus não permite que o inimigo nos tente acima do que nós podemos suportar. Mesmo o inimigo sendo o autor da tentação, mais uma vez, Deus está no controle e não permite que ele tente a pessoa acima de suas forças. Sua misericórdia nunca se afasta de nós. Um outro inimigo, a carne, nossos desejos egoístas. Mas o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele é sutil, ele é enganador, ele é traiçoeiro, ele é feroz. Nosso inimigo é um ser espiritual. Por isso, nossa batalha se dá no campo espiritual. Por ser um ser espiritual, o diabo leva certa vantagem, como nós já falamos aqui. Ele leva certa vantagem sobre o ser humano. Esta, então, é a figura de linguagem, esta, então, é a ilustração que nós trazemos para você neste primeiro ponto da nossa lição. A nossa batalha espiritual. E uma notícia para você. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, esta batalha não terá fim. Algo muito interessante para falar aqui. Nesta batalha não existe isenção. Nós escolhemos o lado para trabalhar. Nós escolhemos o lado para lutar. Nós escolhemos o lado para guerrear. Fiquemos do lado certo desta batalha. O nosso segundo tópico, o inimigo procura atingir a nossa fé. Nosso primeiro subtópico, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Segundo subtópico, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Terceiro subtópico, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Quarto subtópico, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Quinto subtópico, o inimigo usa como arma a astúcia. Sexto subtópico, o inimigo usa como arma as ameaças. Agora então nós vamos voltar ao contexto histórico do nosso trimestre. Voltemos então a Judá. Nós já chegamos ali com Zorobabel e Josué, que foi a primeira etapa. Depois tivemos uma segunda etapa com Esdras e uma terceira etapa com Neemias. Nós já trabalhamos na reconstrução do altar, nós já trabalhamos na reconstrução do templo, parou a reconstrução do templo, retornou de novo, continuamos, nós já conversamos com os profetas Ageu e Zacarias, que foram ali encorajar o povo. Nós agora estamos em plena reconstrução dos muros. O povo estava eufórico. Havia recebido uma injeção de ânimo dos profetas Ageu e Zacarias. Eles ficaram tão entusiasmados com a reconstrução do templo que investiram bravamente em um novo e imponente trabalho, a reconstrução dos muros. Sob a liderança de Neemias, iniciaram a grande obra de reedificação dos muros de Jerusalém. Sob os olhos atentos de seus inimigos, iniciaram o processo. Logo, os samaritanos, nossos velhos conhecidos, se achegaram para atrapalhar o serviço. A partir daqui, entram em cena novos personagens na saga de Neemias e a reconstrução dos muros. Nós temos aqui Sambalate, nós temos aqui Tobias e ainda nós temos um outro personagem, mas vamos ficar nesses dois. Vamos isolar aqui Sambalate e Tobias, que são os que têm maior proeminência. Sambalate, ele era persa, ele era governador de Samaria. De acordo com alguns comentaristas, tinha uma parte do exército persa sob seu comando. Uma guarnição do exército teria uma posição nas redondezas. Então o exército persa, ele estava ali com essa guarnição e Sambalate era o seu líder, né? Sambalate era o seu chefe militar. Neemias trata Sambalate por Oronita.
Para muitos comentaristas, esta forma de tratamento ela se constitui em um desprezo, um grande desprezo de Neemias para com Sambalate. Então essa forma de desprezo era a maneira com que Neemias tratava Sambalate. Mas para outros, para outra linha de interpretação, ele seria natural de uma das duas cidades de Bateron, por isso o título Horonita. Judeus e samaritanos casam-se entre si. E nós vamos trabalhar isso em uma próxima lição, sobre o casamento misto e todos os problemas, toda a problemática que isso traz. Nós já vamos trabalhar isso nas próximas lições, não queremos adiantar aqui o assunto, mas nós temos que falar aqui para entendermos mais um episódio na vida de Sambalate. Em um destes casamentos mistos, o neto do sumo sacerdote de Judá casa-se com a filha de Sambalate. O neto é expulso do meio do povo de Judá, o que indigna sobremaneira Sambalate. Eles não aceitavam, os líderes judaicos não aceitariam o casamento misto. De novo, vamos ver isso nas próximas lições. E a expulsão, então, deste rapaz causa uma grande revolta em Sambalate. E aí sela, de uma vez por todas, o ódio, a inimizade de Sambalate e de todo o povo samaritano para com os judeus. O ódio, então, entre os samaritanos e os judeus fica perpétuo a partir deste acontecimento. Alguém também que entra na história é chamado de Tobias. Ele era um amonita, ele era chamado de servo, se você ver ali nos relatos, ele é tido como servo. Alguns documentos históricos dão conta de que a expressão servo designava altos oficiais do governo. Então, Tobias seria um alto oficial governamental. Tobias se relacionava com alguns dos líderes judeus. Quando terminou seu trabalho em Judá, Neemias deixa um exército formado e também deixa ali um sumo sacerdote, Eliasibe, cuidando da parte espiritual do povo. Porém, Eliasibe era fraco e, com medo dos seus inimigos, deu espaço a Tobias no templo, o que violava frontalmente a lei de Deus. Neemias volta a Jerusalém e expulsa Tobias. Neemias ainda realiza uma purificação no templo, no espaço que fora ocupado por Tobias. Tobias era um nome hebraico, então por isso havia esse relacionamento com os judeus. As várias estratégias dos inimigos. Os samaritanos lançaram mão de inúmeras tentativas de pararem as obras de reconstrução do templo. As obras de reconstrução do templo tiveram as investidas samaritanas e agora as obras de reconstrução dos muros também recebem investidas dos samaritanos. Vejamos então quais foram as estratégias, tanto na ocasião da reconstrução do templo, como também na ocasião da reconstrução dos muros. Primeira estratégia, cortesia. Assim que chegaram a Jerusalém, retomando o processo de estada na sua terra, estavam retornando do cativeiro, os judeus receberam uma amistosa visita dos samaritanos, que lhes ofereceram ajuda na reconstrução do templo. Aqui nós temos um grande engodo. Eles, samaritanos, queriam adorar ao Deus dos judeus, mas também eles queriam adorar aos seus deuses. Segundo alguns historiadores, o culto samaritano aos seus deuses tinha inclusive sacrifício humano. Alguns historiadores, eles afirmam isso. Era algo tétrico. Então não poderia haver jamais essa mistura. Por isso, os judeus recusaram a proposta. Uma outra estratégia, força da lei. Uma vez que não conseguiram fazer com que a obra parasse, eles então resolveram enviar ao Império Medo-Persa um relato sobre a reconstrução do templo. Esse relato era acompanhado de falsas acusações, as quais davam conta de que os judeus estavam tramando uma revolta. Ora, os judeus estavam ali inseridos naquele local e só queriam cuidar de si, só queriam fazer adoração ao seu Deus, só queriam tratar de suas vidas, ter suas leis, ter ali o seu estado. Apenas isso. Eles não queriam revolta, eles não queriam nada mais que isso. O Império Medo-Persa resolve parar a reconstrução, resolve mandar parar a reconstrução do templo, e nós também vimos que essa reconstrução ficou parada por 15 anos, depois foi retomada. Então tudo isso nós já estudamos nas nossas lições anteriores. Aliás, está gostando da aula?
Está gostando do tema? Está gostando da abordagem do assunto? Deixe seu like aí, é muito importante para nós seu like, é muito importante também o seu comentário. E seu comentário, mesmo que breve, ele ajuda o nosso canal também. Nos ajude, nos dê esse crédito, nos ajude a crescer na plataforma. Contamos com o seu apoio. Retomando aqui então. Então nós entendemos anteriormente, através das aulas que nós já colocamos aqui no canal, já disponibilizamos aqui no canal, que essa manobra, né, que ali nós falamos com riquezas e detalhes, essa manobra não deu certo. O Império, então, ordenou a parada da reconstrução do nosso templo, do templo ao Senhor, mas depois um outro decreto restabelece essa reconstrução, reativa esta reconstrução. Uma outra estratégia, intimidação. Quando a obra de reconstrução foi reiniciada, os samaritanos vieram falar com a liderança de Judá, querendo saber com que ordem eles haviam reiniciado, com que autorização eles haviam reiniciado o trabalho. Mais uma vez tentaram usar a força da lei contra os judeus. Porém, dessa vez chegaram e não conseguiram o seu intento. Um novo decreto real autorizava a reconstrução do templo. Os samaritanos nada puderam fazer, a não ser ficarem assistindo o povo de Judá fazendo o templo, reconstruindo o templo. Então os samaritanos ficaram apenas como espectadores do trabalho judeu. Uma outra estratégia, desprezo. Quando iniciou seu trabalho de reconstrução dos muros, Sambalate ficou furioso e, através de comentários com sua gente e seu exército, menosprezava o trabalho dos judeus. Certamente os trabalhadores reconstruindo os muros assistiam ao escárnio de Sambalate e os demais samaritanos. Porém, o trabalho prosseguiu mesmo em meio ao desprezo do inimigo. O povo judeu já estava acostumado com o desprezo alheio e já estava vacinado contra essa tática e não se incomodava com aqueles que estavam ali protagonizando aquela cena de desprezo contra eles. Eles continuaram o trabalho. Uma outra estratégia, guerra. Após mais uma tentativa frustrada, os inimigos resolveram partir para tudo ou nada. A última cartada. Declararam literalmente guerra contra os judeus. Aqui resta uma dúvida. Talvez os samaritanos quisessem realmente guerrear contra os judeus, uma vez que Sambalate tinha um exército sob seu poder, e o intento real seria acabar com o trabalho da reconstrução dos muros à força. Talvez os preparativos para a guerra fossem uma simples encenação por parte dos samaritanos para que os judeus se amedrontassem e assim voltassem para suas casas acuados pela ameaça, assim como aconteceu lá na reconstrução do templo, quando foram ameaçados, quando houve o decreto, eles acuados voltaram para suas casas. Essa última versão ela ganha força, uma vez que Sambalate sabia que os judeus estavam amparados pelas cartas reais que autorizavam a reconstrução do templo, autorizavam a reconstrução do muro, autorizavam a reconstrução da cidade. Se ele usasse de uma força desproporcional, colocando o exército para guerrear contra os judeus, Sambalate poderia responder por isso diante do Império Persa. Porque o mesmo Império Persa que estava autorizando, estava autenticando a presença de Sambalate ali e toda a sua corte, também estava autenticando, autorizando a presença dos judeus ali. Tudo estava ali sobre a gerência do Império Persa. Então Sambalate sabia que se fizesse algo desproporcional contra os judeus, ele sofreria com certeza algum tipo de retaliação, que poderia ser até mesmo fatal para si mesmo. As consequências elas poderiam ser desastrosas para Sambalate. Quero trazer uma aplicação pessoal aqui sobre o assunto que nós tratamos. As várias estratégias inimigas. Nosso grande inimigo, Satanás, que domina todo este mundo, ele também tem suas táticas. E ao longo da história da humanidade, estas táticas variam muito. As estratégias ao longo dos séculos mudaram, sempre com o mesmo intento: destruir o povo de Deus. No Jardim do Éden, o inimigo usou de sutileza para enganar Eva, causando a expulsão do primeiro casal do paraíso. Na geração de Caim, o inimigo utilizou de violência explícita para que a humanidade sofresse em suas mãos. A Torre de Babel foi um episódio em que o inimigo encheu o coração dos homens para afrontar a Deus. O ódio no coração de Faraó
fez com que um decreto ordenasse a morte dos meninos hebreus recém-nascidos. Porém, o nascimento de Moisés não conseguiu ser impedido. E as táticas do inimigo continuam. No meio do povo, durante a peregrinação do deserto, fez com que o povo murmurasse contra Deus. Murmuração, uma outra grande tática usada muito pelo nosso adversário. No episódio do deserto, durante toda a peregrinação do povo de Israel, não temos ali o inimigo se colocando, se materializando fisicamente, mas nós temos o sentimento de murmuração que atravessou todo o deserto com o povo. E esse é um efeito das ciladas inimigas. Quando o povo chega à terra prometida, é apresentado a falsos deuses das nações ali ao redor. O pecado da idolatria é usado como estratégia pelo inimigo e o povo de Deus cai nesse horrendo pecado, o pecado da idolatria. Aliás, abrindo um parêntese aqui, uma das causas que levou o povo para o cativeiro babilônico foi também a idolatria. Dentre todas as outras causas que nós já colocamos aqui para você nas nossas lições anteriores. Quando Jesus nasceu, o inimigo usa uma outra estratégia. Tentou matar o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Deus havia escolhido seu filho para salvar a todos nós. E o inimigo tenta matar este escolhido, sem sucesso. Quando Jesus foi para o deserto, Satanás se personificou, tentando fazer com que o Filho de Deus pecasse. Em vão. Durante todo o ministério de Jesus, o diabo fez de tudo para atrapalhar, para confundir e para matar a Jesus. Parar o ministério do Mestre. Não conseguiu. Quando Cristo morreu, muitos irmãos aqui, irmãos sinceros, irmãos queridos, erroneamente pregam que houve uma festa no inferno, pois o diabo havia conseguido que Jesus morresse. Ora, o inimigo sabia muito bem que a morte de Cristo na cruz era um golpe fatal no seu intento. O intento do inimigo de escravizar a humanidade havia recebido um golpe certeiro, a morte de Cristo no Calvário. Também vale ressaltar que o inferno ainda está para ser inaugurado no juízo futuro de Deus. Este é um outro assunto, um assunto escatológico e nós não temos como destrinchar ele aqui. Não, o inimigo não fez festa, mas mesmo derrotado, ele continuou lançando mão de outras estratégias. A perseguição, por exemplo, à igreja no tempo dos apóstolos foi uma dessas estratégias. Foi mais uma tentativa do inimigo em parar o crescimento vertiginoso do Evangelho. O Coliseu Romano, uma suntuosa obra arquitetônica, abrigava vários espetáculos circenses, além de lutas, além também de outros jogos, mas o ponto alto era quando os escravos e cristãos eram levados para a arena para serem literalmente devorados pelos animais famintos. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, também nós somos confrontados com suaves propostas sorrateiras até guerras institucionais declaradas contra nós, para nos afastar do nosso propósito da fé. Porém, para a honra e glória de Deus, o inimigo vem colecionando fracassos e mais fracassos ao longo dos tempos, pois a obra de Deus atravessou séculos, triunfando sobre as inúmeras investidas do nosso adversário. Chegamos ao nosso terceiro tópico: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nosso primeiro subtópico: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Segundo subtópico: os judeus venceram pela oração. Terceiro subtópico: devemos também orar. Respondendo aos ataques, a oração. Mais uma vez, Neemias dá uma demonstração cabal de que tinha intimidade para com Deus, de que tinha uma confiança inabalável no Senhor. Embora as mais diferentes circunstâncias difíceis, problemáticas, ele não recusava-se, ele não acuava-se, ele não recuava, ele não voltava atrás, ele continuava firme no seu propósito, porque sabia quem havia o escolhido para aquela missão. Ele não recuava 1 milímetro da sua fé, porque sabia que Deus era aquele Todo-Poderoso que estava ao lado dele. Ele foi orar e pedir a Deus que lutasse em favor do seu povo. E lá em Neemias, capítulo 4, versículos 4 ao 5, nós queremos falar um pouquinho, nós queremos ler um pouquinho acerca dessa oração.
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram na presença dos edificadores. Ao analisarmos em um primeiro momento essa oração de Neemias, nós ficamos um pouco chocados, um pouco atônitos com essa oração, que é uma oração vingativa. Parece ser uma oração de vingança sobre os seus inimigos. Parece que Neemias estava pedindo a ira de Deus sobre seus inimigos. Mas nós temos que contextualizar essa oração. Ora, os inimigos queriam destruir os muros, acabar com a proteção da cidade. Os inimigos queriam parar o trabalho a qualquer custo. Os samaritanos odiavam os judeus e queriam destruí-los. Eles queriam desmoralizar os judeus, mas acima de tudo destruir o povo judeu. A guerra estava literalmente declarada. Neemias estaria simplesmente colocando toda aquela situação nas mãos de Deus, para que ele, Deus, pelejasse pelo seu povo, para que ele, Deus, lutasse pelo seu povo. O povo de Deus precisava de proteção e Neemias estava buscando em Deus essa proteção. Neemias estava entregando nas mãos de Deus todo aquele problema, toda aquela dificuldade, toda aquela circunstância. Encorajamento. Neemias tratou logo de minimizar o problema. Ele procurou os nobres, os magistrados e o próprio povo, afirmou a eles que Deus estava com eles. Neemias lhes lembrou que Deus era infinitamente maior que aqueles adversários. Lembre-se que nós falamos lá no início que Deus é infinitamente maior que o nosso inimigo. Ali também, Deus era infinitamente maior àquela situação imposta pelos samaritanos. Está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Em um outro episódio da Bíblia, nós encontramos também uma semelhança. O inimigo acampado, pronto para a batalha, e o temor dá lugar à certeza da vitória. Aconteceu com Eliseu. O profeta Eliseu está tratado lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Eu quero relembrar a você desta passagem. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui nós temos uma outra passagem que mostra que Deus estaria pronto para pelejar pelo seu povo. E com absoluta certeza, Neemias também tinha essa visão espiritual de que Deus estava acampado ali ao redor do seu povo para protegê-lo. Voltando então aos muros de Jerusalém, aqui temos também a certeza de Neemias. Neemias tinha a certeza do socorro divino. Neemias acreditava nisso com todas as suas forças. A tática de Neemias não era recuar, e sim lutar. Caso fosse possível, haveria uma guerra. O povo de Judá não iria atacar os seus inimigos, porém não ficaria passível diante de um ataque. A ordem era defender-se a todo custo. A vigilância. Neemias havia colocado a batalha nas mãos de Deus, mas sabia que teria que haver uma contrapartida. O povo deveria fazer a sua parte. Os inimigos precisavam entender que o povo não aceitaria passivamente a intromissão em seu trabalho. A partir daquele momento em que a guerra fora abertamente declarada, haveria uma nova metodologia de trabalho. A vigilância deveria ser constante. Diuturnamente, o povo deveria estar preparado para uma possível batalha. Batalha que acabou não acontecendo, não se concretizando. Porém, caso houvesse, o contra-ataque seria certeiro. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 13, nós lemos: então pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A contraofensiva. Neemias havia preparado o povo para resistir.
Um trombeteiro o acompanhava, sempre estava ao lado de Neemias. Assim que soasse o som da trombeta, o povo saberia que o ataque inimigo chegara e deveria haver uma luta para proteger o território. Está em Neemias, capítulo 4, versículo 12. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Neemias estava preparado para agora o que viesse pela frente. Havia colocado a sua disposição em Deus, havia colocado a sua confiança em Deus, mas não deixaria de fazer a sua parte. Eu quero fazer agora um resgate espiritual, quero trazer agora um contexto espiritual. Nunca devemos estar com a nossa guarda baixa. Trazendo agora uma analogia de uma luta. Nunca devemos ter a nossa guarda baixa. O fator surpresa nunca pode estar contra nós. Devemos ter em mente que nos momentos onde tudo está bem, as coisas estão em seu devido lugar, nossa despensa está repleta, nosso saldo bancário está no azul, nossa saúde e a de nossos familiares também está muito bem, obrigado, nenhuma preocupação tem no Oriente, nada nos tira o sono. É justamente nessa hora que pode acontecer o ataque do inimigo e tentar tirar o nosso chão. Mas se estivermos preparados e vigilantes, seu ataque será em vão. Então, a vigilância ela é fundamental. Estar na presença de Deus, nos bons momentos e nos maus momentos, faz toda a diferença. Ter a leitura da palavra de Deus, ter a oração, ter o jejum, ter a consagração, em todos os bons e os maus momentos, nos dão a certeza de que a qualquer momento, embora nós possamos ser atacados, também nós devemos ter a vitória, porque estamos escudados, amparados e prontos para qualquer certeiro ataque do inimigo. Pode ser certeiro, mas não vai nos atingir, porque nós estaremos preparados para ele, alicerçados no nosso Deus. A astúcia inimiga e o cuidado de Neemias. No capítulo 6 de Neemias, nós encontramos algumas armadilhas impostas a ele pelos samaritanos. Elas constituíam em cartas convites para que ele, Neemias, participasse de reuniões com os samaritanos. E assim eles deliberassem sobre assuntos comuns aos dois povos, aos judeus e aos samaritanos. Porém, a reunião se daria fora dos domínios de Judá. Neemias estaria em território inimigo, em uma posição frágil. A resposta de Neemias a esses convites foi o seguinte, Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Faço uma grande obra. Esta palavra, esta expressão, ela é emblemática. Faço uma grande obra. O valor que Neemias dava à sua missão. O peso que Neemias dava à sua missão. É o mesmo peso, é o mesmo valor que nós devemos dar à nossa missão. Nós devemos dar a nossa contribuição à obra de Deus. Nós estamos trabalhando, fizemos parte, embora pequenos, nós fizemos parte de uma grande e maravilhosa obra. Por 4 vezes eles mandaram a Neemias a mesma mensagem, o mesmo convite, e em todas as vezes a resposta de Neemias foi exatamente a mesma. Em uma 5ª tentativa, os inimigos extrapolaram. Eles enviaram uma carta aberta contendo mentiras e difamações acerca de Neemias. No texto desta carta, eles acusavam Neemias de planejar uma revolta e ainda se autoproclamar rei de Judá. Está lá em Neemias capítulo 6, versículos 6 e 7. Mais uma estratégia. Olha, estão falando por aí, Neemias, que tu vai ser rei, isso não vai ser bom. O rei da Pérsia vai ficar sabendo. Quem sabe, vem cá, vamos conversar, vamos tratar desse assunto. Mais um engodo para tentar acabar com Neemias. Sim, Neemias desmente eles, mas não cai na cilada, não cai na astúcia. Não foi até eles. A ideia de Sanbalate e Gesem, um outro personagem que entra aqui, era muito simples. Queriam livrar-se de Neemias. Os servos de Deus estariam incorrendo em um grande perigo caso fosse ter com eles. Estaria correndo risco de vida caso aceitasse o convite deles. Sem o seu líder, o pensamento samaritano era esse. Sem o seu líder, os judeus não teriam como continuar. Eles teriam que interromper o trabalho. Eles estavam, na verdade, tentando contra a vida de Neemias.
e tirando Neemias de cena, o trabalho cessaria. Mas Neemias não caiu nessa armadilha. Um novo contexto espiritual que eu quero trazer para você. A liderança muitas vezes é a primeira investida do ataque do inimigo. Já testemunhamos, para nossa tristeza, muitos líderes que foram atacados e acabaram caindo na astuta cilada do inimigo. Jogaram por terra o ministério, a reputação pessoal, a conduta moral e ainda fizeram com que muitos de seus liderados abandonassem a fé pela decepção causada com a queda daquele líder. Muito cuidado, a liderança é a primeira a ser atacada. A determinação conduz à vitória. Ao ouvir o encorajamento de Neemias, o povo não teve dúvidas de que precisava continuar o processo de reconstrução dos muros. Era imperativo que o trabalho não cessasse. Embora a adversidade imposta, o trabalho não seria interrompido. Aqui nós temos uma prova indelével de que um grupo determinado e unido consegue prevalecer, mesmo tendo contra si os maiores obstáculos. Também fica explícito nesta passagem que uma liderança encorajadora leva seus subordinados à execução das tarefas com prazer e perseverança. Os muros foram reconstruídos e o trabalho foi reerguido, segundo alguns comentaristas bíblicos, em 52 dias. Assim o povo concluiu mais esta etapa ali na terra de Judá. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Encerramos então o nosso comentário da lição número 9. Você que já faz parte da comunidade Cine Palestra, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado de coração a você que nos incentiva, que nos ajuda a crescer. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal, nos dê esse crédito, nos impulsione, nos ajude a impulsionar o canal, nos ajude a crescer através da sua inscrição, através do seu comentário. Deixe o sininho ativado e assim que nós, toda quarta-feira, colocarmos um vídeo novo, você vai ser notificado com esta inserção ali no sininho e assim você também vai participar da nossa comunidade, o que nos dará muita alegria e muito prazer. Muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a cada um.